Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Como Aprender Farmacologia. Meu nome é Clésio Abreu e hoje nós vamos trabalhar mais um caso clínico relacionado à antibiótico-terapia e ver aí todo o contexto de como o farmacêutico pensa a antibiótico-terapia num caso clínico de pneumonia adquirida na comunidade. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu trouxe um ajudante aí para te auxiliar. Olha que legal! Já dá um like se você gostar, já se inscreve, já ativa o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas que vão estar aqui nesse canal, casos clínicos. Nós vamos estar aí abordando a antibiótico-terapia relacionada principalmente à pneumonia clínica, e é isso que nós vamos trabalhar nessa videoaula aqui, ó. Pneumonia adquirida na comunidade, seleção empírica de medicamento. Como que o farmacêutico clínico pode ajudar a equipe multidisciplinar no tratamento de pacientes que vêm da comunidade com uma infecção. Quais são a antibiótico-terapia, o tratamento empírico? Quais os testes que são feitos dentro do laboratório? Qual é a ação do farmacêutico relacionada ao pensamento crítico na escolha preferencial do antibiótico ou dos antibióticos? Isso é muito importante. E aí, o farmacêutico tem que ter noções importantes de farmacocinética, farmacodinâmica, conhecimento geral e bem aprofundado também, se você quiser trabalhar numa unidade de terapia intensiva, dos antibióticos, o que é amplo espectro, o que é uma concentração inibitória mínima, o que é um descalonamento, o que é um tratamento empírico, o que é uma terapia combinada, como que eu seleciono e ajudo o prescritor na seleção de 2 ou 3 ou 4 antibióticos que sejam de diferentes ações para que eu não tenha ali mesma ação e prejudicando ali o paciente com mais um medicamento que não seria eficaz no momento. Então, é assim que nós vamos trabalhar nessa aula para que você possa aprender o raciocínio clínico relacionado à antibiótico-terapia. Então, vamos ao caso clínico, pneumonia adquirida na comunidade, seleção empírica de antibióticos. E é importante a gente frisar aqui essa ação do farmacêutico dentro da equipe multidisciplinar. O farmacêutico não vai prescrever, mas ele vai auxiliar. E olha que importância isso, auxiliar na antibiótico-terapia, no tratamento empírico, no tratamento relacionado à especificidade ali do medicamento relacionado a determinados patógenos. Então, eu quero te mostrar nessa videoaula o que você precisa saber para atuar dentro de uma equipe multidisciplinar dentro de um hospital. Lembrando que aqui nós vamos ver uma situação de uma pneumonia adquirida na comunidade. Então, tudo muda. O patógeno muda, o tratamento muda, todo o relacionamento com esse paciente muda se ele advém da comunidade. Nós vamos ver em outro momento, em outras videoaulas, relacionadas ao hospital, como que é a ação do farmacêutico dentro dessa equipe relacionada a uma pneumonia adquirida ali dentro do hospital, 48 horas depois da internação. Isso é muito importante. Mas, como falei, vamos ao caso clínico e aí nós vamos aí passar aí por todos esses processos. Nós vamos entender também os principais testes diagnósticos para a pneumonia e outras infecções dentro do hospital. Claro que a gente, em outras aulas, vamos aprofundar aí nos testes específicos, mas nós vamos citá-los aqui para que você entenda já quais os testes que são requeridos dentro do hospital. E nós vamos também ver aí os medicamentos, uma seleção de medicamento, uma seleção empírica de medicamento voltado aí à sensibilidade do patógeno e qual patógeno, e entender que as complicações que pode acontecer se a antibiótico-terapia não for adequada e o tempo também, tá bom? Então vamos lá, quero te trazer esse raciocínio clínico relacionado à pneumonia adquirida na comunidade. Então vamos para a aula. Então, pneumonia adquirida na comunidade é algo que você já até ouviu falar, e quantas vezes relacionados aí a outras infecções como Covid, o paciente às vezes vem a óbito por conta de uma pneumonia adquirida lá no hospital. Essa aqui o paciente, ele é um paciente da comunidade, ele é um paciente do sexo
masculino, 42 anos, trabalhador rural, com histórico de hipertensão controlada, deu entrada em pronto-socorro, está vindo da comunidade, relatando dispneia, tosse expectorante, sudorese, dor na pleura nos últimos 2 dias. Somando-se a isso, relatou sintomas que indicavam infecções das vias aéreas superiores, infecção das vias aéreas superiores, que precediam um quadro clínico emergencial em 2 semanas. Então vamos lá. Após a admissão do paciente, realizou-se uma radiografia do tórax. Isso aí é procedimento padrão, que apontou indício de derrame pleural. Então a análise laboratorial do sangue retornou com os seguintes resultados. Aí o total de leucócitos, como você pode ver, está muito alterado. Aí traz aí a porcentagem de neutrófilos, de bastonetes, que são células jovens, indicativo de uma infecção que está ali acontecendo e muito alta. A gente vê aí os linfócitos, plaquetas alteradas, hemoglobina, ureia, creatinina, tudo isso é levado em consideração dos exames. Claro que a gente vai abordar esses testes laboratoriais em momentos, em aulas específicas, para que você possa entender de fato isso. Mas aqui é para que você tenha noção do que você tem que se atentar e conhecer relacionado aí a essa internação desse paciente. Então vamos lá, tomografia do tórax trouxe aí, foi realizado aí algumas horas após a admissão, apresentou os resultados ao lado. Então, consolidação parequimatosa em nódulos, e aí justificando aí a questão relacionada à pleura, atenuação de partes moles em campo pulmonar direito, que é aquela mancha que é observada pelo médico, derrame pleural bilateral, pulmões esquerdo e direito, opacidades lineares suprapleural em base pulmonar, sinais de desconforto respiratório. Tá certo que isso é muito técnico, mas o médico, isso quer dizer que tem uma mancha no pulmão que é observada ali pela radiografia e isso dá indicativo aí de problemas relacionados ao pulmão. Então, né, já vendo aí uma ação relacionada a uma pneumonia que o paciente adveio da comunidade. Por meio de drenagem torácica bilateral, obteve-se um líquido fétido e purulento em grande quantidade. Aí, como você vê aí, ó, o paciente seguiu para a unidade de terapia intensiva, foi levado às pressas, onde foi entubado e colheu-se um lavado bronquioalveolar dos pulmões. Isso é também um teste laboratorial. Na cultura desse foi identificado, presta atenção, foi identificado Staphylococcus aureus oxacilina resistente, gente, uma cepa do tipo meticilina resistente. Então aqui o farmacêutico já começa a crescer o olho, começa a pensar, meu Deus, é um patógeno complicado. Se você ainda não conhece a antibiótico-terapia, né, relacionada à parte da microbiologia, a gente vai trabalhar especificamente cada patógeno desse nas videoaulas que vão se seguir. Tudo bem? Então, Staphylococcus aureus oxacilina resistente, uma cepa muito importante que é meticilina resistente. Então vamos lá, o quadro clínico se agravou. Rapidamente foi utilizado a antibiótico-terapia. Gente, a antibiótico-terapia aqui foi utilizada a teicoplamina e a piperaciclina mais tazobactam, 2 antibióticos de amplo espectro. A cultura de lavado broncoalveolar deu negativo após 24 horas. No entanto, o quadro evoluiu para insuficiência respiratória, choque séptico e óbito do paciente após apenas 48 horas da entrada do serviço de emergência. E aí você deve estar perguntando, mas professor, o senhor só traz casos em que o paciente morre? Mas é para que você entenda que quando o paciente chega no hospital, nem sempre ele vai a óbito relacionado à pneumonia. Mas nesse caso, esse paciente, embora seja jovem, ele trouxe aí consigo uma infecção muito importante relacionada a um patógeno muito virulento. Essa é a palavra que a gente usa mesmo para bactéria, virulência. Então, o Staphylococcus aureus, algo que você tem que conhecer esses patógenos, pseudomonas, acineto, mas o estáfilo, né, não está relacionado aí às infecções relacionadas à comunidade. A gente vai ver isso ainda nessa videoaula para que você tenha esse raciocínio. Então, o paciente foi a óbito, e isso é muito importante a gente trazer, mas o caso segue, tudo bem? Então, ó, a cultura de lavado broncoalveolar deu negativa,
como já foi dito. No entanto, o quadro evoluiu para insuficiência respiratória. Então aí teve aí uma infecção generalizada que deu choque séptico e o óbito do paciente apenas 48 horas que ele deu entrada no serviço de emergência. Embora, gente, olha que interessante, o diagnóstico de Staphylococcus aureus em pneumonia comunitária seja baixo, porque não é comum essa bactéria dentro desse contexto da pneumonia adquirida na comunidade, o patógeno, olha, aqui é um raciocínio clínico importante. O patógeno deve ser considerado nas investigações diagnósticas, logo no início, inclusive realizando o tratamento precoce com antibióticos, resultados característicos, epidemiológicos e radiológicos indicativos de pneumonia. Eu vou te mostrar mais para frente como que o farmacêutico pensa e algumas perguntas importantes que tem que ser feitas no momento da admissão do paciente. Nós vamos aprender isso para que a gente possa cobrir qualquer possibilidade de patógenos importantes, como é o caso do Staphylococcus aureus. A escolha do antibiótico correto no tratamento deve ser norteado com base no padrão de sensibilidade local, né? Local quando eu falo, ali da comunidade ou do hospital. Depende do local, da localização, do padrão de sensibilidade local, porque se for na comunidade, a sensibilidade do patógeno é outra. Se for no hospital, muda-se totalmente. E na presença de fatores de risco para infecção por Staphylococcus aureus resistente à meticilina. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O paciente veio a óbito, né? O medicamento utilizado, teicoplamina e piperaciclina mais tazobactam, que é o Tazocin, foi errado? Não, não foi errado. Mas pode-se considerar outros antibióticos, se associar a outros antibióticos para cobrir mais possibilidades por conta desse estafilococcus. A gente vê que a teicoplamina é um medicamento importante, a piperaciclina, mas a gente vai ver como pensar nesse contexto e aí também o tempo em que você faz essa prescrição, tudo bem? Então vamos lá, vamos seguir. E aí eu pergunto para você, preparado para resolver esse caso clínico? Qual seria a sugestão para a antibiótico terapia nesse caso? Justifique com base na condição clínica do paciente e nos patógenos causadores mais prováveis. Isso é o que a gente vai trabalhar agora. Como que a gente processa e pensa, né, a antibiótico terapia num paciente que está vindo aí da comunidade para entender aí como que será feito a antibiótico terapia. Então, é aí que nós vamos estar justamente aprendendo vários desses fatores importantes, tá bom? Então, aí eu te chamo para que você possa pensar comigo, né, como raciocinar aí a antibiótico terapia nesse caso. Vimos que 2 medicamentos já foram administrados ao paciente, mesmo que ele veio a óbito, mas a gente vai seguir aí o tratamento e ver quais as perguntas que devem ser feitas. Se o paciente vai evoluir a óbito ou não, aí depende de vários fatores, não só da antibiótico terapia, tudo bem? Mas que você entenda como que a gente trabalha isso. E agora a gente vai para a prática propriamente dito, para que você possa dizer assim, ó, agora eu me sinto preparado para estar dentro de um hospital. Claro que mais estudos devem ser feitos, o farmacêutico tem que se aprofundar aí. E se você precisar disso, conta comigo. Estou montando um curso completo de antibiótico terapia, relacionados aí também à microbiologia, os testes de laboratório, a resistência bacteriana e conhecer os antibióticos, tanto no tocante à farmacocinética, farmacodinâmica e tudo mais. Vamos lá, preparado para resolver esse caso? Então segue aí, vamos comigo para que a gente possa, de fato, aprender mais um pouco sobre a farmacologia dentro desse nosso canal intitulado Como Aprender Farmacologia. Então vamos lá. Temos que ter aí na cabeça as terminologias importantes com relação à pneumonia. Classificação do local de aquisição dessa pneumonia. Então nós temos aí pneumonia adquirida na comunidade, é uma infecção aguda do parênquima pulmonar adquirido fora do serviço de saúde, na comunidade, literalmente. E nós temos pneumonia nasocomial, que aí já é muito mais interna de hospital, é uma infecção aguda do parênquima pulmonar adquirida em ambientes hospitalares
que abrange aí pneumonia adquirida no hospital, pneumonia associada à ventilação mecânica. E a pneumonia adquirida em hospital propriamente dito é aquela adquirida a 48 horas após a admissão do hospital. Isso inclui também a pneumonia adquirida por ventilação mecânica, entre outros. Mas pneumonia adquirida em hospital, ela tem que ser igual ou maior que 48 horas, adquirida aí maior ou igual que 48 horas após a admissão do hospital. E nós temos a pneumonia associada a ventilador mecânico. Lembra que o pessoal relaciona muito, foi entubada, vai morrer. Então tem uma relação, por quê? Porque é uma pneumonia adquirida 48 horas após a intubação endotraqueal, que é claro, é uma via aí de transmissão de patógeno na questão de colocação aí, né, do tubo endotraqueal. Isso pode sim ser uma via, mas tem outros fatores relacionados, como higiene local, o manipulador e tudo mais. E tem também a pneumonia associada a cuidadores ou a cuidados de saúde, que é aquelas pessoas que ficam em locais como lares de idosos, centros de hemodiálise, ou após a hospitalização recente. Gente, o histórico do paciente tem que constar isso, hospitalização recente. Então, é muito importante, principalmente pessoas aposentadas que ficam em asilos aí, tudo bem? Mas, mesmo que não sejam pessoas que moram em lugares aí como asilos, casas de repouso, pessoas que já foram internadas, isso é muito importante para que a gente norteie aí o conhecimento. Então, vamos lá. Principais patógenos típicos da pneumonia adquirida na comunidade. Olha, gente, é importante entender os patógenos. A gente sabe que tem típicos, atípicos, mas os patógenos típicos é Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. E nós temos outros atípicos que podem infectar o paciente também na comunidade. Patógenos típicos, Streptococcus pneumoniae, um gram positivo. Se você ainda não está familiarizado com gram positivo, gram negativo, é bem importante se atentar a isso. A gente vai estar abordando isso em aulas também, videoaulas. A Haemophilus influenza é uma bactéria gram negativa, assim como Moraxella catarrhalis, gram negativa, está muito envolvido na sinusite, infecções respiratórias, tudo bem? Então vamos lá, idade e comorbidade também estão aí presentes naquele paciente que tem mais possibilidades ou não de ter infecções. Por exemplo, idade acima de 85 anos, gente, é esse patamar aí maior. Não está dando para você ver direitinho, mas entenda. Acima de 65 anos, gente, já vai aumentando a possibilidade de você ter infecções por conta de bactérias importantes, seja na comunidade ou no hospital. No hospital isso aí é muito mais evidente. E tem também a comorbidade, pacientes que têm DPOC, pacientes que fumam, pacientes HIV positivo, pacientes que têm diabetes, que têm, né, vários outros comorbidades, mas principalmente essas aí, doenças respiratórias, infecções pulmonares importantes, inflamações pulmonares, isso está muito relacionado a essa porcentagem, essa possibilidade de ter mais infecções relacionadas à pneumonia, tudo bem? Então vamos lá. O diagnóstico deve ser estabelecido pela presença de infiltrado pulmonar na radiografia do tórax. Ou outra imagem de tórax, pode ser uma ressonância, e no contexto de achados clínicos sugestivos de febre, tosse e produção de expectoração. Uma das coisas importantes, febre, tosse, produção de expectoração é muito importante, mas se faz aí uma presença de infiltrado, um aspirado brônquio alveolar para ver que tipo de patógeno que está presente ali para descartar qualquer possibilidade. A gente sabe que também tem que descartar possibilidades relacionadas a outras infecções, como a influenza, né? Como o vírus da gripe, tudo bem? Que tem que ser descartado. Então, os testes requeridos no hospital, para que você nunca mais esqueça, hemocultura, muito importante, a amostra do sangue do paciente. Essa hemocultura, ela tem uma observação importante, tem que ser dois tubos, duas coletas de hemocultura, em partes diferentes do corpo, que também para identificar aeróbios e anaeróbios, tudo bem?
A urocultura, gente, urocultura é a amostra de urina para ver ali sedimentos ou para ver também se há patógeno na urina, se há indicativo de infecções importantes também. Coprocultura, que é a amostra das fezes, também relacionada a isso. Líquidos orgânicos, amostra, gente, do líquido medular, cérebro espinhal, sinovial, pleural, acítico. E também temos o lavado gástrico, amostra de resíduos gástricos, muito importante, que é o que foi feito primariamente para se identificar o patógeno. Então temos aí o suave nasal, retal, oral, abscesso ou feridas. Esse suave é muito utilizado para coletar aí tanto do interior aí das narinas, entre outros, né? Lavado gástrico, um dos mais importantes, amostra de resíduo gástrico, o suave, né? Pode ser retal, oral, abscesso ou feridas. A amostra de esfregaço do tecido. Isso é muito importante. O suave nasofaríngeo para reações de cadeia polimerase, ou seja, aí a biologia molecular com o PCR-RT, que aí é para descartar aí qualquer outra infecção, principalmente durante a temporada de influenza ou se houver outros fatores de risco para a influenza, como viagens para outros países e locais que são endêmicos dessa doença, tudo bem? Então, vamos aí para que a gente possa entender melhor ainda mais esse processo de raciocínio clínico. Então, dentro dos testes requeridos no hospital, um dos mais importantes aí, no primeiro momento, é o raio-x do tórax, a radiografia do tórax, para que seja identificado aí essas manchas que são apresentadas. Claro, o melhor mesmo seria uma ressonância, mas a gente sabe que é uns testes caros dentro de hospital. Lembrando que nós estamos aqui no ambulatório de um hospital público, né, para que a gente possa entender aí a ação de todo o processo de cuidado relacionado a esse paciente. Então, raio-x de tórax, importante também. Aí vem as perguntas norteadoras e eu quero que você, farmacêutico, clínico, aí eu quero até olhar para você aqui e para que você entenda. Aqui é umas perguntas importantes que o médico deve fazer e que nós, como profissionais de saúde ali dentro daquela equipe, temos que estar ali e conhecer esse tipo de raciocínio clínico. Então, ó, preste atenção aqui, é importantíssimo para qualquer infecção, mas principalmente para infecções aqui relacionadas à pneumonia. Porque agora, diante de todos os testes que foram feitos, o diagnóstico já estabelecido de pneumonia adquirida na comunidade, a gente faz algumas perguntas importantes. Existe uma alergia a beta-lactame grave que impede o uso de penicilina, cefalosporina, carbapenems? Essa é uma pergunta extremamente importante porque a maioria dos medicamentos de primeira escolha ali naquele momento de pneumonia adquirida na comunidade estão dentro dessas classes. Se a gente pegar aí esses beta-lactâmicos, gente, como penicilina, nós vamos ver os medicamentos relacionados aí, penicilina G, penicilina benzatina, vamos ver aí as aminopenicilina, as penicilinas anti-estafilocócicas, as penicilinas antipseudomonas. Nós temos as cefalosporinas, gente, que de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta geração, carbapenêmicos, os mais de amplo espectro nesse primeiro processo de tratamento, como ertapenem, merapenem, imipenem, são muito importantes. Se o paciente tiver uma alergia grave a esses beta-lactâmicos, que essa classe aí, que esses três classes aí estão compostas dentro dos beta-lactâmicos, tem outros como os monobactâmicos, tem os inibidores da beta-lactamase, que também são da classe dos beta-lactâmicos. Se o paciente tem uma alergia grave a esses medicamentos, fica muito complicado de você lançar mão de um deles. Então, e que tipo de alergia é essa? São alergias muito mais voltadas à imunidade mesmo, às imunoglobulinas. Se você tiver uma alergia, né, relacionadas aí, ó, para indivíduos com história de suspeita de reação à penicilina mediada por imunoglobulina E, a gente tem toda uma restrição relacionada ao uso desses medicamentos. Então, reações aí mediada a IgE, nós temos aí plurídrios, né? Vamos até crescer aqui, vou aumentar a tela para ficar melhor, para que você entenda. Nós temos aí purídeos, nós temos rubor, urticária, angiodema, sibilância, edema, laríngeo, hipotensão, gente, e anafilaxia, isso pode levar à morte. Então, a pergunta
da equipe é muito importante. Existe uma alergia? Porque se existe, não adianta você, por mais que seja uma infecção, né, grave, você não pode aí também levar a risco o paciente por anafilaxia, que pode levar a óbito. E isso é muito importante. Ó, para indivíduos com suspeita de reação à penicilina mediada por imunoglobulina E, gente, o teste cutâneo à penicilina realizado por um especialista em alergia, se disponível em um período razoável, pode ser útil para orientar o manejo. Se o teste cutâneo de penicilina for negativo, as cefalosporinas, os carbapenems podem ser administrados normalmente. Agora, se o teste cutâneo de penicilina for positivo, a pessoa tem alergia, a cefalosporina, os carbapenems ainda podem ser administrados. Mas, olha o que eu estou te falando, mas um procedimento de dose teste, aquele desafio graduado, né, que é feito ali, né, de dose teste, deve ser usado. Se o teste cutâneo com penicilina não estiver disponível, a cefalosporina de terceira e quarta geração, aí eu estou falando de ceftriaxona, ceftazidima e também do cefepime e carbapenêmicos, imipenem, ertapenem, podem ser administrados com um procedimento de dosagem de teste, gente. Não é só a utilização assim rápida. Você tem que fazer, pelo menos, ter uma noção ali, porque são os medicamentos muito importantes e para essa ação e escolha desses antibióticos. Então, pensar sempre nisso. Tem uma alergia? Agora, se não tem, gente, tranquilo, né? Se não tem, a gente segue aí, pode ser usado aqueles medicamentos. Então vamos entender que não tem alergia. Aí vem outra pergunta muito importante para nortear o tratamento. Existe indicação para a cobertura empírica de pseudomonas? Olha que interessante. Mais uma pergunta. Gente, aqui é segundo os critérios das instituições relacionadas ao tratamento de infecções, os grandes hospitais, os protocolos, os guidelines trazem isso. Eu estou trazendo para você as perguntas em grandes hospitais relacionadas à terapia empírica, seja ela da comunidade, a infecção ou do hospital. Então, existem indicações para cobertura empírica de pseudomonas? Pergunta importante. O que seria essa indicação para pseudomonas? As indicações incluem aí, ó, bacilo gram-negativo, que é da classe das pseudomonas, observados na coloração de Gram, no escarro de alta qualidade. Olha que interessante, colonização conhecida por pseudomonas aeruginosa, então ele já teve uma infecção relacionada. Presta atenção, infecções anterior por pseudomonas, terapia antimicrobiana nos últimos 3 meses anteriores, particularmente o recebimento de antibiótico intravenoso durante a hospitalização, então já foi hospitalizado, pode ter tido contato. Hospitalização recente ou permanência em uma instituição de cuidadores, de cuidados de longa duração, aí a gente entende aí os asilos, as casas de repouso. Anormalidades pulmonares estruturais, por exemplo, broncoectasia, DPOC, entre outros. Exacerbação frequente de doença pulmonar obstrutiva crônica, que requerem o uso frequente de glicocorticoides ou antibióticos. Então, essas são as indicações que podem incluir aí a terapia empírica, que vai mudar toda a medicação, para pseudomonas aeruginosa. Então, vamos considerar que não tem paciente rural, né? O paciente da zona rural não foi internado, não teve numa casa de asilo, então isso é importante. Então não teve. Segue aí. As perguntas continuam. O farmacêutico se liga nesse processo de entendimento da terapia empírica para pneumonia adquirida na comunidade. Existem indicações para cobertura empírica de Staphylococcus aureus resistente à meticilina, gente? Existe sim, já foi, né, constatado nos exames Staphylococcus aureus. Então, existe sim. E quais as indicações que foi considerado e que você tem que pensar nisso na hora da escolha do antibiótico e considerando aí se existem indicações para a cobertura empírica de Staphylococcus? Choque séptico ou necessidade de ventilação mecânica em algum momento da sua vida. Porque aí, claro, você foi hospitalizado. Cocos gram-positivos em aglomerados, como cacho de uva, que é o característico quando a gente observa lá na lâmina o Staphylococcus, observado na coloração de Gram no escarro. Colonização conhecida como Staphylococcus meticilina resistente. Gente, a gente pode ter estafilococo sensível,
né? Na comunidade, o estafilococo ele é sensível, né? Então, mas tem também já, por isso que a resistência bacteriana é algo muito importante, temos que abordar. Infecções anteriores por esse estafilococcus resistente à meticilina ou oxacilina, terapia antimicrobiana nos últimos 3 meses anteriores, principalmente o recebimento de antibióticos intravenosos durante uma hospitalização. Olha que interessante, já foi hospitalizado? Pode ser que esse paciente tenha resistência, gente. Aqui tudo é para analisar a resistência do estáfilo em que ele pode ter adquirido, tudo bem? Terapia antimicrobiana nos últimos 3 meses, isso é importante, porque isso é sinal de que o estafilococcus que não era resistente em algum momento nesse paciente, se ele teve aí terapia antimicrobiana, ele pode ter induzido resistência pela utilização dos antimicrobianos a esse stafilo. E aí ele fica meticilina resistente, que é uma penicilina anti-estafilocócica. Tudo bem? Doença semelhante à influenza recente, pneumonia necrosante ou cavitária, empiema, são indicativos. Mas tem mais. Olha, fatores de risco para colonização por estafilococo meticilina resistente, ó, doença renal, gente. Então o paciente não precisa nem ter passado também por aqueles processos anteriores, mas se ele tiver doença renal em estágio final, pacientes que são homens que fazem sexo com homens, é algo importante aí de trazer para isso, porque há uma maior indicação de estafilococcus resistente, homens que fazem sexo com homens, vivendo em condições de superlotação, cadeias, né, os presídios, encarceramento, uso de drogas injetáveis, as pessoas que ficam ali dependentes, entram em contato com participação em esporte, ou seja, que frequenta muitos jogos ou é um jogador que está sempre em contato com várias pessoas, então também pode ser indicativo. Mas esse nosso paciente era rural, então, mas, como foi constatado nos exames, ele tem indicação empírica para estafilococcus, sim. Então agora a gente vai para o processo de tratamento da escolha do antibiótico. E aí, meu querido farmacêutico, quero chamar a sua atenção para esse processo. Então, agora a gente vai pensar agora na farmacologia. Agora, o cara que é a peça central do processo nessa equipe multidisciplinar não é o médico, não é, claro, o médico porque vai prescrever, mas você tem que ser o autor principal ali na hora da escolha, sugerindo ali os melhores possibilidades de antibiótico-terapia, né? E aí, no caso, nós vamos ver que nós vamos estar aí somando medicamentos, não vai ser só uma prescrição. Nós já vimos que o paciente já está com teicoplamina e já usou a piperaciclina mais tazobactam, mas lembrando que o paciente já veio a óbito, mas eu quero que você entenda como que a gente pensa um caso como esse e que se pode até evitar o óbito do paciente com a terapia empírica bem estruturada e bem pensada, com raciocínio clínico. Então vamos lá, corroborando aí com o prescritor, com a equipe, nós vamos aí ver a questão da antibiótico-terapia, da terapia empírica. E é bem importante a gente relacionar isso para que a gente possa entender. Então quando a gente pensa aí as principais opções de tratamento nesse cenário são, acredito que dá para você ler tranquilamente comigo, os antibióticos devem ser administrados mais rapidamente, mais rápido possível após o diagnóstico de infecção de pneumonia adquirida na comunidade, que essa é a sigla. O regime empírico deve ser adaptado assim que os dados microbiológicos estiverem disponíveis. Então já vimos que tem presença de Staphylococcus aureus e detalhe, oxacilina resistente da classe das meticilinas resistentes, do Staphylococcus meticilina resistente, tudo bem? Então, vamos lá. Principais opções de tratamento nesse cenário são os regimes, olha, presta atenção aqui, lembrando, galerinha, as doses que vão ser mencionadas aqui, os medicamentos que vão ser mencionados aqui, é só uma sugestão, tudo bem? Não é aqui uma prática que deve ser, não está nenhum protocolo definido, porque tudo depende, tudo bem? Aqui, como isenção de responsabilidade, tudo depende da anamnese feita pelo médico, do local da infecção, do paciente, lembrando, paciente se ele é jovem, se ele é idoso, se ele é criança, se grávido, as comorbidades, se já tem... Então, tudo isso influencia no regime
da antibiótico terapia e também nas miligramas e tudo mais. Aqui é só uma sugestão, tudo bem? E claro, tudo com base em artigos científicos, nas melhores evidências, nos guidelines, nos protocolos do Brasil e do mundo, tá bom? Então, se você achar que aqui é tudo somente de livros, não, aqui é atualizado. UpToDate, Micromedics, Medscape e sociedades brasileiras e americanas, CDC, entre outros, tudo bem? Então vamos lá. Os regimes apropriados incluem aí, um beta-lactâmico. Quem são os beta-lactâmicos? Nós temos lactopenicilina, cefalosporinas, carbapenens, monobactâmico, também os inibidores da beta-lactamase, tudo bem? Também o macrolídeo. Quem é o macrolídeo? Azitromicina, claritromicina, eritromicina, lembra disso? E nós temos, e pode ser um beta-lactâmico, um macrolídico ou uma quinolona, que é uma fluoroquinolona, pode ser um macrolídeo ou uma fluoroquinolona, além de um agente anti-estafilococcus, meticilina resistente. Então aí nós temos 3 indicações, um beta-lactâmico, um macrolídeo ou uma fluoroquinolona, uma quinolona aí de 3ª geração, além de um agente anti-estafilococcus, meticilina resistente. Tudo bem? Então, 3 indicações de terapia. Então, a terapia empírica com um beta-lactâmico, mais um macrolídeo, ou uma doxiciclina, ou de um agente anti-meticilina resistente, é muito importante. Então, a preferência aqui para esse regime, para Staphylococcus aureus meticilina resistente, é o macrolídeo, tudo bem? Nesse cenário aqui é o macrolídeo, a menos que haja um motivo específico. A gente sabe que hoje cresce muito a resistência principalmente do Staph, Pseudomonas, Klebsiella, entre outros, aos macrolídeos. A resistência está tomando uma proporção. E aí nós sabemos por quê, né? A gente toma azitromicina para qualquer coisa. Nesse caso aqui, devido ao perfil de sensibilidade, gente, foi feito um antibiograma, viu o perfil de sensibilidade, que a gente vai ver em alguns casos, em outras aulas, essa questão do antibiograma. Eu quero mostrar para vocês como é que se escolhe a antibiótico terapia mediada aí pelo perfil de sensibilidade, tudo bem? Então, o macrolídeo aqui, vimos que não tem aí uma questão relacionada à resistência e também o macrolídeo está relacionado ao aumento do intervalo de QT. Isso é muito importante, tudo bem? Então, não tem intolerância relacionada ao paciente, então, preferível aí, no lugar da fluoroquinolona, o macrolídeo. Então, vai ser um beta-lactâmico, um macrolídeo e também um inibidor importante do Staphylococcus meticilina resistente. Então, macrolídeo foi o medicamento de escolha. A gente sabe que a azitromicina de 500 mg, né, intravenosa, diariamente, é o medicamento de escolha. Vamos lá. Para a escolha do beta-lactâmico, antipneumocócico, né? O beta-lactâmico, lembra que a gente vai escolher entre aquelas classes penicilina, cefalosporina, carbapenens, monobactano e também os inibidores da beta-lactamase? Então aqui a gente entra nesse contexto da escolha para que a gente possa. Eu vou crescer um pouquinho aqui para que você veja melhor. Beta-lactâmico antipneumocócico, tudo bem? Selecione um beta-lactâmico, né, listado na ordem alfabética por classe. Eu coloquei aqui para que você veja. A escolha entre eles depende de fatores como toxicidade, potenciais interações medicamentosas importantes, custo, disponibilidade, familiaridade do médico com os medicamentos, posologia. Gente, um dia é melhor do que 2 vezes ao dia, assim vai. Mas a importância maior é da cobertura do espectro de ação. Primeira escolha nós vimos lá foi o macrolídeo, agora a gente passa para o beta-lactâmico. Então, temos aí ampicilina, subactam, mais subactam, que é uma penicilina mais o inibidor da beta-lactamase. Nós temos a cefotaxima, também cefalosporina, ceftarolina de 600, aí já, tá vendo? Cefalosporinas. Aí tem o ceftriaxona, cefalosporina, ertapenem, que é um dos carbapenens, todos eles beta-lactâmicos. A escolha preferencial, gente, até mesmo para o perfil de sensibilidade da bactéria, até mesmo por cobrir também com um espectro bem interessante, e é um medicamento também que não é muito utilizado, é o muito utilizado na comunidade para que possa induzir resistência. Ceftriaxona, tudo bem? Que é realmente um medicamento antipneumônico, antipneumonia dentro, principalmente porque trata aí o Streptopneumoniae,
o Moraxellus catarrhalis também, trata também o haemófilo, isso é muito importante, né? Deixa só... Então, medicamento de escolha aí, o ceftriaxona, que é um medicamento aí tomado aí uma vez ao dia, intravenoso, um medicamento muito bom, beleza? Então vamos seguir. Vamos seguir aí para que a gente possa entender de fato todo esse processo desse conhecimento. Viu que a gente já está tendo aí um raciocínio bem importante relacionado a isso. E olha, é muito importante pensar a farmacologia. Quando o farmacêutico não pensa, gente, o paciente que padece. Então você está vendo aí que é um raciocínio clínico. A escolha do antibiótico é um critério importante. Você vai pensar, essa aula está ficando um pouco comprida, mas, cara, isso aqui é para aprender. É lógico, a gente vai aprofundar em outros momentos mais ainda nos medicamentos, entender mecanismos de ação, entender também a farmacodinâmica e farmacocinética. Então, beta-lactam de escolha é a ceftriaxona, 2 gramas IV, né? Uma vez ao dia, tranquilamente. Já escolhemos mais um. Então, nós já temos ali o macrolídeo. Agora temos um beta-lactam que nós chamamos de antipneumocócico ou pneumococo, que nós escolhemos aí a ceftriaxona, cefalosporina de 3ª geração. É muito legal a gente entender a farmacologia e nós vamos abordar esses medicamentos todos lá nos beta-lactâmicos. Então vamos seguir aí o bonde para a gente não perder o raciocínio. Então agora nós vamos escolher um agente anti-estafilococo meticilina resistente, tudo bem? Ao selecionar um agente anti-estafilococo, meticilina resistente, a vancomicina, lembra que o paciente está usando a teicoplamina, também é indicação. Ele está usando lá a teicoplamina, aqui a linezolida, assim como a vancomicina, gente, é um medicamento de escolha. A vancomicina é um glicopeptídeo importante, assim como linezolida. São provavelmente a eficácia comparável para o tratamento de pneumonia por estafilococo resistente à meticilina. Então, vancomicina e linezolida são praticamente a mesma, tem a mesma ação. Claro que a gente vai ver aí questão de farmacocinética relacionada ao paciente também. Então, qual que seria o medicamento importante? Então, a linezolida. Ela é preferível em casos de colonização ou infecção prévia com um isolado de estafilococo meticilina resistente, com uma concentração inibitória mínima de vancomicina, que seria aí maior que 2 microgramas por ml. A linezolida também pode ser administrada com mais facilidade em caso de insuficiência renal, caso em que a dosagem de vancomicina justifique a verificação frequente de níveis. Então, linezolida seria uma escolha interessante porque, no caso da vancomicina, teria que olhar os níveis renais, de excreção renal, mas a gente tem uma observação. O agente de escolha entre a linezolida, embora ela seja melhor de administração, é a vancomicina. Por quê? Gente, a gente tem que levar em consideração a familiaridade do médico com o medicamento. Nós temos que levar em consideração esse medicamento, questão de preço, porque a linezolida, gente, é 10 vezes mais caro do que a vancomicina, que é mais barato. A vancomicina é barato, ela está em todos os hospitais. E ainda não tem ainda uma resistência tão grande aqui no Brasil pelo enterococo. Então, vancomicina, por ser barato, por ser de mais fácil acesso aí de administração, por ser mais conhecida, relacionada aí. É porque a linezolida, se eu não me engano, foi liberada aí para comercialização em 2007. Tudo bem? Acredito que... Eu tenho quase certeza que sim. Então, a vancomicina, mais fácil acesso, mais familiaridade do prescritor com ela e também o paciente tolera mais um pouco. Embora tenha que fazer algumas, vamos dizer assim, observações relacionadas à excreção renal. Não deve exceder mais de 3.000 miligramas, então a gente tem que ter essas observações relacionadas a esse agente anti-estafilococo meticilina resistente, que é a vancomicina, chamamos de vanco, né? Muito conhecida, tudo bem? A prescrição empírica ficou assim, galerinha, ó, que legal. Pensando aí no medicamento beta-lactâmico, nós escolhemos a ceftriaxona. A azitromicina como macrolídeo, poderia ser eritromicina,
claritromicina? Não, mas a azitromicina é uma vez ao dia, intravenosa. As outras são mais vezes ao dia. E a vancomicina, aí, escolhendo entre ela e a linezolida, nós escolhemos a vancomicina, como foi relatado anteriormente. Por quê? Então, temos aí a nossa terapia empírica. Eu espero que você tenha raciocinado comigo, acompanhado o processo. Claro, você tem que estudar ainda um pouco mais, vamos estudar muito ainda. Conte comigo para esse aprendizado. Aqui é só para que você possa entender um raciocínio clínico relacionados aí ao tratamento empírico da pneumonia adquirida na comunidade. Tudo bem, galerinha? Se essa prescrição aqui não se encaixa, nenhuma pneumonia nasocomial ou adquirida no hospital, lembra? Maior que 48 horas que 48 horas após a admissão na unidade hospitalar. Isso aqui é para quem veio da comunidade e está sendo tratado aqui no ambulatório ou numa unidade de terapia intensiva. Então vai mudar quando for em hospital. Então, olha que legal, cara. Então, a farmacologia ela não é somente você ficar entendendo a clínica em si, mas além da clínica, gente, que aqui tudo é clínica, você tem que entender a farmacologia. E olha, pensamento crítico, pensar a farmacologia é muito importante, entender os processos relacionados à farmacologia, isso é o norte que nós temos que ter. E aí eu trago para você, o farmacêutico clínico é a autoridade máxima, gente. Nesse processo relacionado à farmacoterapia, gente, o farmacêutico clínico é a autoridade máxima da equipe. A gente sabe que quem prescreve é o médico, quem aplica é os enfermeiros, tem toda a outra parte das equipes. Mas relacionado a medicamento, gente, a gente tem que se sentir, além de se sentir, a gente tem que ser a autoridade máxima. É assim que a gente pensa dentro de um contexto hospitalar. Então, espero que você tenha entendido todo esse processo, espero que você tenha absorvido um pouquinho que a gente veio conversando aqui, uma aula bem mais extensa, mas é uma aula, né? Eu estou querendo abordar aqui com pessoas que querem aprender. Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, né? Comenta para que eu possa trazer mais aulas. Lembrando que a gente vai abordar na próxima videoaula pneumonia adquirida no hospital, nasocomial, ventilação mecânica, que a gente vai ver que a terapia empírica muda. Os testes são os mesmos. Também vou estar trazendo aqui para vocês ainda no nosso canal os testes, os processos de cultura desses patógenos, a identificação, perfil de sensibilidade, resistência bacteriana, nós vamos abordar muito. Tudo bem? Então, se inscreve aí e ativa o sininho para receber notificações de novas aulas. E olha, tá saindo aí no forno quentinho um curso completo de antibiótico-terapia, em que eu abordo desde a microbiologia até a farmacologia, passando aí pelos testes, resistência bacteriana, procedimentos importantes e raciocínio clínico, que é o que a gente tem trabalhado. Então, viva o poder do conhecimento e quando o farmacêutico não pensa, o paciente é que padece.